O amigo do leite. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha, eu ainda vou ficar no tema do decreto, né, que a gente trouxe ontem para essa casa, mas hoje vou falar um pouquinho mais, porque o prefeito em 2024 falava isso e eu vou pedir para a TV Câmara passar o videozinho. Trabalhamos o enxugamento da máquina, economizamos, baixamos impostos, nós fizemos uma... A gente tem que aumentar o volume. Seu Adilode Domênico, num debate. Trabalhamos o enxugamento da máquina, economizamos, baixamos impostos, nós fizemos uma série de ajustes na máquina e o senhor, há poucos dias, na sua propaganda eleitoral, disse que o prefeito estava enrolado com as contas públicas. Isso aí mostra a inverdade que o senhor publicou. As finanças do município estão rigorosamente em dia. O ano passado, sim, enquanto eu estava contando as moedas para tentar pagar o 13º, quase que tive que recorrer ao financiamento bancário, o senhor assinava a lista para aumento do seu salário, criando inclusive, em 27%, e criando inclusive o 13º, dando uma demonstração de pouco caso para a economia do município. Enquanto nós apertávamos o cinto, fazendo todos os ajustes, e hoje, com muito orgulho, eu posso anunciar que nós temos 253 milhões de saldo positivo e que nós vamos investir, sim, na saúde. E os nossos números são muito melhores do que nós herdamos em 2020. Esse é o discurso de 2024. 17 meses depois, o discurso mudou. Tudo mudou, né? Já tivemos salário atrasado. Já tivemos salário atrasado dos CCs, problemas em obras, déficit milionário na Codeca, justificado pelo então presidente no dia de ontem, inclusive no jornal Milton Babenotti, que isso se dá por causa dos atrasos de pagamento da prefeitura, mas agora piorou. Temos o decreto de contenção de gastos, né? De contenção de custos. Mas eu vou me concentrar em 2 pontos desse decreto, tá, gente? 2 pontos. A redução dos serviços. 25% o valor do contrato de limpezas e unidades diversas e a redução de 20% dos contratos de roçada, varrição e manutenção das áreas verdes. Isso não é redução de contratos, isso é redução de serviços para a população. Ontem eu estive lá no Colina Sorriso, onde o mato está muito maior do que eu, que para gravar eu tive que afastar o mato numa parada de ônibus, num abrigo de ônibus. Gente, se a gente falar tanto que a gestão urbana está fazendo um bom trabalho, mas que o contrato com a Codeca está insuficiente, porque estar num bairro, muitas vezes, 4 vezes ao ano é pouco, imagine agora, com redução de 20%. E falando especialmente na Codeca, porque o balanço foi amplamente divulgado agora, do déficit, né, de 10 milhões, a prefeitura vai diminuir mais os contratos ainda. E aqui fica uma pergunta. Cadê o prefeito Adiló, salvador da pátria, salvador da Codeca naqueles períodos difíceis? Lá atrás, sim. Agora ele pensa em reduzir os próprios contratos da Codeca perante um déficit? Espera aí. Quem que era a Ventura na eleição que falava em fechamento de Codeca? E atenção aos mais de 1.600 colaboradores da Codeca, as mais de 1.600 famílias da Codeca e toda a comunidade assistida pela Codeca. Será que não tem mais coisas dentro desse decreto aí, que é o fechamento da Codeca? Isso me preocupa e acredito que isso tem que vir à tona, sim. A gente está falando de um serviço prestado pela Codeca, que são as roçadas, as limpezas nas áreas verdes. A gente fala tanto em problemas com isso na nossa comunidade e a gente fala que não é um problema da Codeca, que a gente deveria ampliar os contratos, porque a Codeca, com todas as dificuldades, ainda nos atende. Mas não, o prefeito vem num decreto e fala em redução dos contratos. 20% dos contratos de limpeza, de roçada, de varrição e de áreas verdes. Seu parte, vereador Libarte. Pela gentileza, vereadora Daiane, queria começar lhe parabenizando pelo tema e, mais do que isso, pela análise que a senhora tem do tema.
Eu ontem à noite, 9h, fiquei pensando sobre o modelo de corte de gasto da Codeca, porque a Codeca vai ter 65% do orçamento diretamente vinculado à folha de pagamento. Como é que vai reduzir a folha de pagamento? Não tem capital para promover o desligamento de ninguém, não tem como fazer a redução da folha de pagamento, se reduz o contrato, se aumenta o déficit. Mas isso, vereadora Daiane, parece que é uma postura que o prefeito Adiló vem adotando há um tempo. O antigo secretário do Meio Ambiente, na minha companhia, na companhia de Vossa Excelência, comunicou que promoveria a retirada do transbordo e dos cuidados do aterro sanitário da Codeca. Isso representa 24 milhões a menos de faturamento para a empresa, vereadora Daiane. E eu não preciso lhe contar, porque a senhora estava na mesma reunião que eu. Ouviu ele? Uma parte, vereadora. Então, são ataques à empresa, e eu acredito que o que é mais triste, vereadora Daiane, é que é uma mentira atrás da outra. A gente não pode acreditar no que vão fazer na semana que vem. Ele falou que ia tentar salvar a Codeca. Apresenta, não, vou botar um administrador que entende. Esse aí é o bom. Só que em vez de botar o bom, botou o malvado. E o cara pegou um déficit de 1 milhão e transformou em 10. Imagina o ruim, Daiane. Imagina o ruim se o bom fez isso. Obrigado, vereador Libardi. E eu digo que isso é um ataque orquestrado à Codeca. Porque a gente lá da base, lá as pessoas dos bairros, elas vão reclamar do quê? Elas não vão reclamar da prefeitura, Libardi, elas vão reclamar da Codeca. A Codeca não está cortando mato. Mas quem que manda nos contratos da Codeca é a prefeitura. Então a gente e as nossas lideranças vão estar reclamando: a Codeca tá ruim, a limpeza não tá boa, o mato tá alto. Mas não é a Codeca, gente, é a prefeitura que apresentou. O prefeito Adiló, o vice-nesplo e toda a gestão apresentaram um decreto de contenção de gastos, diminuindo o contrato da Codeca em 20% na parte das roçadas, das limpezas e principalmente nas limpezas diárias. Falando especialmente, então, é um caso crítico da situação da Codeca, nos preocupa e acredito que deve preocupar as mais de 1.600 famílias de colaboradores da Codeca e a comunidade caxiense. Estamos atentos a isso. Mas um segundo passo, vou passar a parte para a vereadora Andressa, em segundo eu vou falar do segundo ponto do decreto que me preocupa. Vereadora Daiane, eu estava refletindo sobre essas questões que nós conversamos ontem e eu acho que nós deveríamos convocar o prefeito para vir dar explicação. Estava pensando porque nós vamos convocar o secretário Micael, ele vai vir e vai dar explicação técnica para nós. Exatamente. Mas quem tem responsabilidade sobre isso é o prefeito Adiló, que tomou todas as decisões, que falou isso nas eleições. Eu acho que está na hora dele vir na Câmara falar conosco e com a população caxiense, junto dele vir o secretário e vir o presidente da Codeca. Porque me parece, sim, que é um ataque frontal à Codeca. Logo mais a gente vai começar a ouvir que não tem mais como manter e que vão ter que privatizar. Esse remédio a gente já conhece. Obrigada pela parte. Obrigada, vereadora Andressa. Sua parte, vereador Iago. Bem rapidinho, complementando o que a vereadora Andressa, a vereadora Dai, eu acho que teria que convocar ele sim. Até porque eu acredito que ele não vai vir, porque a postura dele é se esconder. Ele só, para mim, só aparece através de processo. Então, eu acho que seria bom trazer ele aqui e se ele não vier, a gente expor que ele não está vindo dando explicação, né? Até porque ele tem conhecimento na Codeca, ele já trabalhou lá. Não custa ele vir aqui, olhar no nosso olho e falar a versão dele, né? Acho que seria bom. Muito obrigado. Obrigada, vereador Iago. E as palavras do próprio prefeito, né, que podia sim chamar ele de tatu, porque estava tudo bem, estava tudo sendo feito, estava tudo acontecendo. Passa aí, Paula, para nós. Dar para sempre o bairro. Obras do SAMAI que estão acabando com a falta d'água. Muitas outras. Então, ao invés de me chamar de tatu, me chame de tá tudo sendo feito. Tá tudo sendo entregue. Tá tudo bem. 45. É uma pessoa que se orgulha com o apelido que foi dado de tatu, né? E a gente conhece a realidade dos bairros e o tatu não é porque está cheio de buraco de obras, mas sim cheio de problemas na cidade, né? A gente nada me surpreende. Mas vamos falar do segundo ponto do decreto. Eu falei que ia falar de 2 pontos. Um que me preocupa aqui é a questão da redução dos contratos da Codeca. Eu vou falar da Vila Sapo que eu trouxe na semana passada. Inclusive fiz denúncia no Ministério Público de Contas sobre isso.
isso da lei aprovada em 7 de maio de 2024, a Lei 9.117, que diz, que foi sancionada pelo prefeito, tá? Que fala, o repasse financeiro de que se trata os 7 milhões de reais vindos do SAMAI são destinados exclusivamente para a compra de 20 lotes e a edificação de 40 casas das famílias removidas na área denominada Vila Sapo. Eu continuo em declaração de líder, senhor presidente. Continua a vereadora Daiane Mello da tribuna em declaração de líder da bancada do PL. Então, a gente traz uma legislação aprovada em 2024 e a gente traz no mesmo decreto que eu falei para vocês a questão que não será possível fazer licitação por 90 dias. Então, cidade parada, né? Eu fico preocupada com as casas do Campos da Serra, também as outras 163 casas, que foi anunciado que seria dia 8 de maio a licitação. Não sei se vai ter, se não vai ter, se esse decreto suspende ou não, mas vamos falar da questão da Vila Sapo. Então, a gente tem uma lei aprovada para compras dos terrenos e edificação das casas. Não foi feito. Os 7 milhões foi pego e foi comprado 140 terrenos, que é essa nossa denúncia, porque não foi entregue as casas. Mas o que me surpreende é que ontem, né, depois que eu cheguei em casa, ali depois da sessão, eu puxei o Jornal do Almoço e me deparei com essa fala, depois de uma reportagem extensa sobre a falta de política habitacional em Caxias do Sul, a fala da Shirley. A Secretaria Municipal da Habitação de Caxias do Sul informou que está preparando a documentação para encaminhar, ainda no primeiro semestre deste ano, a licitação que vai contratar a empresa para a construção de moradias no loteamento Morada do Vale. Serão 21 terrenos para assentar 42 famílias da Vila Sapo. Gente, mas o que me preocupa, quem é que está mentindo nessa história? Afinal, as licitações, conforme o decreto, estão suspensas por 90 dias. E a Shirley ontem, no Jornal do Almoço de ontem, dia 28/4, fala que o secretário da Habitação falou que a licitação vai ainda no primeiro semestre de 2026. Gente, estamos finalzinho de abril. Maio, junho, acabou o primeiro semestre de 2026. A licitação vai acontecer ou não vai acontecer? Eis a questão. Assim estamos com a licitação do Canaliza Caxias. Vai acontecer ou não vai acontecer? Que foi para a imprensa em março que estava sendo organizada a licitação. Falei com o Gerson Panarotto, que é o organizador lá, ainda está na gestão, ainda não tem a liberação. Gente, é uma lei aprovada lá atrás, o Canaliza Caxias, a gente está falando dos elogios do SAMAI por causa dos recursos empenhados para essas tão importantes obras. Lá, Caetano Melo Filho no Fátima, Pedro Girardi no Reolon e tantas outras, contenção do Tega. Tá, mas as licitações estão suspensas. E aí? Quem é que vai dar essas explicações para nós? O recurso está lá, não está lá? A gente aprovou aí recursos para as UBSs, daí precisam de contrapartida. Daí precisa de contrapartida, então o município não pode anunciar. E aí, como é que fica a UBS lá do Fátima, onde a gente destinou 830 mil reais? A obra vai acontecer, não vai acontecer? Ocuparam esse dinheiro no caixa para outras coisas? São muitas as perguntas. E eu fico apavorada com a falta de respostas, a falta de retorno, a falta de comunicação eficiente com esta casa, com os vereadores que representam a cidade de Caxias do Sul. Seu à parte, vereador Libardi. Eu vou lhe propor, vereadora Dani, que nós façamos um pedido de informação, e esse sim em regime de urgência, para que nós tenhamos certeza que os valores destinados do Canaliza Caxias, até hoje 40 milhões de reais, estão no caixa da prefeitura. Eu não tenho mais nem certeza que estão ali. Alguém sabe se está lá? Se não gastaram para outras coisas? Porque a questão é a seguinte, havia uma destinação específica de 7 milhões para a construção de casas. 40 casas. Conseguiram comprar 140 terrenos? Isso. Bom, será que esses 40 milhões estão lá? Nós precisamos dessa resposta. Vamos fazer um pedido de informação, regime de urgência, para amanhã, vereadora Daiane, se a senhora for nossa parceira.
Eu sou parceira, vereador Libardi, porque quando é informação, tudo é importante. Esses 7 milhões foram comprados 140 terrenos, está vindo para essa casa, veio ontem em primeira discussão e amanhã volta em segunda, provavelmente, que são mais áreas destinadas a políticas habitacionais. Tá, e gente... Mas já tem terreno para as construções de casa, as construções de casa não acontecem. Vamos transformar mais áreas em parte de política habitacional? Se a casa realmente não acontece, não está fechando, não tem planejamento. Infelizmente, o prefeito Adiló, e aqui eu digo não pessoalizando na pessoa dele como pessoa, acredito que é uma pessoa boa, como eu disse, fez história dentro da Codec em anos passados, porém, ele está rodeado de pessoas incompetentes, que não compreendem sobre gestão pública, que não organizam a questão do planejamento e deixam a própria base dele sem palavras para muitas coisas. Porque eu pergunto para o vereador Juliano Valim, porque ele é representante da região lá do Serrano, e eu pergunto para ele, vereador, e as casas da Vila Sapo? E eu aposto que o senhor não sabe me dizer, porque o senhor faz parte da base. Eu acho que falta essa comunicação. Vereadora Daiane. Seu parte, vereador Juliano. Vereadora Daiane, como saiu essa matéria na RBS, até do qual desconhecia, eu acredito que seja verídica, sim, porque o prefeito ele tem esse compromisso com a Vila Sapo e acredito que espero que seja cumprida, né, até o final do ano, porque já passa aí mais de 2 anos, né, que foi aprovada essa lei, né, então nós, como fizemos parte da base, vereador Jack, a gente fica assim na expectativa e agora eu acredito que vai fluir, porque tem um novo adjunto que foi contratado, o ex-vereador Kiko Girardi, do qual reside próximo à Vila Sapo, uma pessoa muito eficiente, competente. Então, eu acredito que ele sim vai fazer a diferença junto com o secretário atual que se encontra ali. E as obras da Vila Sapo vão sair e poderemos, espero estar lá, no ato de assinatura do início dessas obras com o nosso adjunto vereador, ex-vereador Kiko Girardi, o secretário, como fugiu o nome agora... Hoje eu estou meio esquecido dos nomes. Como é que é o nome do secretário? Silvio. O seu Silvio Daniel e também a vereadora Dani Mello, enfim, os demais colegas vereadores que estão engajados nessa causa, porque isso é para o bem comum da nossa cidade de Caxias do Sul. Então, esperamos estar aí em breve e espero até o final do ano que a fala da repórter venha se concretizar, sim. Obrigado, vereador Juliano. A sua esperança me deixa sem palavras, porque uma legislação aprovada nesta casa 2 anos atrás, foi aprovado dia 30/4, hoje é 29/4, né? Foi aprovado dia 30/4. É um bolo, a velhinha, né? E tem gente que fica bravo com a gente quando a gente ainda propõe isso, né? Cantar parabéns aqui. Foi aprovada a legislação, mas as casas não vieram. E o que a Shirley Paravisi fala no Jornal do Almoço ontem é que a licitação, né, segundo o secretário da Habitação, segundo a Secretaria da Habitação, vai acontecer no primeiro semestre. Só que eu lembro para vocês, sexta-feira é maio já. Sexta-feira é 1º de maio. E, né, daqui 2 meses já findou o primeiro semestre de 2026. As contas não fecham, infelizmente, nem nos recursos, nem na redução dos decretos, nem nas obras anunciadas. O marketing é muito bom, mas a entrega é pouca. Seu à parte, vereador Jack. Obrigado, vereadora Day. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Muito importante essa pauta da Vila Sapo. Eu, quando assumi em janeiro, no dia 1º de janeiro de 2025, a primeira coisa que eu fiz quando entrei na Secretaria de Habitação foi chamar o secretário adjunto Volmir e perguntar para ele como que estava a situação da Vila Sapo. Com certeza ele está assistindo e ele sabe disso. E, posteriormente, a gente chamou o vereador Juliano Valim, porque a gente sabia que era uma pauta dele da região. Então, uma preocupação muito grande por parte de nós, vereadores, enfim, representantes do povo, e da base do governo com essa situação, porque eu me preocupo muito porque vem chuva pela frente. A gente sabe que as previsões não são boas, então não podemos esperar mais. A gente pede à Secretaria de Habitação, a gente pede ao prefeito que a gente dê um jeito nessa situação.
Eu faço parte da base do governo, mas não posso ficar aqui de braço cruzado e ver as pessoas lá na situação que estão e daqui a pouco correr o risco de acabar morrendo famílias lá por causa disso. Então, a gente é da base, a gente sabe da preocupação que o prefeito tem. Eu sentei várias vezes com o prefeito e ele dizia para mim, não, nós temos que resolver. Então, eu acredito nisso e precisamos resolver sim, vereadora Day, a senhora tem razão. Obrigado, vereador Jack, pela sua sensibilidade. Acreditamos sim, vem chuva ali pela frente e é nossa preocupação, né? Isso aconteceu nas enchentes de 2024 e ontem olhar a reportagem da Rua das Pedras, lá no bairro Quênio, ou então propriamente da Vila Sapo, é uma situação que nos preocupa, principalmente as áreas de risco. Desculpa, não vai dar tempo do à parte, vereador Capitão Ramon, mas era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Próxima vereadora inscrita no Grande Expediente.